Sejam todos bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao Pod Bicha, o podcast da Bicha da Justiça. Eu sou Bruna Andrade, sua anfitriã, e hoje eu tô com uma convidada que eu particularmente adoro o trabalho, admiro bastante, tem um puta do know-how e também um histórico de trabalho com diversidade e inclusão, tá? Para além de ser também uma mulher trans e, portanto, né, uma das integrantes da nossa comunidade, tá? A minha convidada é fundadora e diretora da consultoria Transcendemos. Já impactou a dinâmica de diversas empresas quando o assunto é diversidade e inclusão. Foi eleita pela Forbes como uma das pessoas mais brilhantes com menos de 30 anos, que revolucionou os negócios e transformou o mundo. Também foi vencedora do prêmio LGBTQ+, Achievement Award da consultoria McKinsey Company, eleita como Top Voice do LinkedIn e também consagrada como uma das 50 mulheres de impacto da América Latina pela Bloomberg Linea. A Gabi é empreendedora social e transcende a vida de milhares de pessoas e empresas por meio de ações diversas e inclusivas. Também é formada em Direito pela PUC São Paulo, então, portanto, filha da PUC, igual a mim, percebeu que sua contribuição para uma sociedade mais justa e igualitária ia para além da sua formação. Seja muito bem-vinda, Gabriela Augusto. Bom, é um prazer imenso estar aqui com você hoje e poder compartilhar um pouquinho dessa caminhada, dessa jornada de vida aqui com as nossas pessoas ouvintes. Que bom, eu fico muito feliz de você ter topado o convite, né? Eu acho super importante a gente trazer as histórias das pessoas que estão por trás aí de empresas de impacto social e que transformam a vida de pessoas e que estão comprometidas nesse processo de transformação da sociedade e que às vezes o nosso ouvinte, os nossos seguidores não sabem da história, né? Então, obrigada por ter topado e vamos lá, né? Vamos começar esse bate-papo. Sim, eu queria agradecer não só o convite, mas a todas as pessoas que estão aqui nos ouvindo e nos assistindo, né? É importante que a gente se conecte com outras narrativas, que a gente multiplique conhecimento sobre esse assunto, né? Total. Gabi, me diz uma coisa, você é de São Paulo mesmo? Sim, eu sou de São Paulo, eu sempre morei aqui. São Paulo é um lugar que é ruim, mas é bom, né? Assim, é cinza, tem várias limitações, mas há oportunidades aqui, né? Sim. Então, eu sou filha da dona Raquel e do seu Carmelo. E já pensei em morar em outros lugares, mas sempre estive por aqui. Muito bom. Você tem irmãos? Não, eu sou filha única, assim. Desde algum tempo, minha mãe até cuida de uma outra pessoa, o Kleber. Assim, desde que ele era pequenininho, assim, ele se tornou uma espécie de agregado em casa. E aí eu morei com... Meu pai faleceu em 2011, né? Eu morei com a minha mãe até 2015. 2015 eu saí, ela ficou com o Clebinho até então na casa dela e eu fui descobrir o mundo. Muito bom. E me diz uma coisa, como foi a sua infância, a sua adolescência, esse processo de descobertas, né? Foi uma infância tranquila? Foi uma adolescência tranquila ou mais conturbada? Bom, uma coisa que foi muito importante pra mim foi uma estabilidade na minha casa. Meus pais, eles sempre tiveram uma boa relação. Meu pai sempre respeitou minha mãe. A gente sempre teve muito amor, assim, em casa. Tanto é que, assim, desde criança, eu sabia que eu tinha essa conexão com o universo feminino. Então, assim, quando eu tinha uns 5 anos de idade, mais ou menos, eu descobri que eu gostava de usar maquiagem, roupas ditas femininas.
E meus pais super me apoiaram com isso, apesar deles não entenderem o Sim. conceito de transgeneridade. Uhum. Eu tenho até vídeos no meu Instagram, quem quiser me seguir, @gabriela.alg, onde, assim, no feed do meu Instagram eu postei vídeos comigo, criancinha, assim, brincando com biquíni, com peruca. E meus pais filmaram, sabe? Sim. Meus pais, eles demonstraram, de alguma forma, esse apoio. Apesar de que, de outro lado, eu não me sentia 100% à vontade também. A gente sempre é ensinada ou ensinado de que é errado, né? A gente usar roupas desalinhadas com o nosso gênero, que o nosso amor esteja desalinhado com as expectativas da sociedade, né? Então, assim, de um lado, respondendo a sua pergunta, eu tive muito apoio na minha infância, mas isso não foi suficiente para que eu tivesse 100% bem comigo mesmo. Uhum. Que eu não carregasse esse sentimento de que eu tava fazendo algo errado, sabe? Uhum. Uhum. E adolescência? Bom, eu acho que a adolescência foi ainda um pouco... Algumas camadas de complexidade foram adicionadas ali. Porque, assim, se eu senti uma certa desconformidade com relação ao meu gênero, né? Se eu sabia que eu queria usar um vestido, se eu sabia que eu queria usar uma maquiagem e não podia, em teoria, na adolescência eu comecei a sentir atração por mulheres Sim. e isso trouxe um outro nível de complexidade, né? Então, como que eu posso sentir atração por mulheres e ao mesmo tempo eu me sinto uma mulher também? Uhum. Uhum. Eu lembro que durante muito tempo eu procurei uma resposta para isso. E essa resposta que eu procurava, ela estava nos lugares errados. Então eu achava que alguém ia me dar um diagnóstico Ah, de que eu era trans ou não era, se eu era uma mulher, não era uma mas mulher. você já tinha esse conceito de ser, já tinha sido apresentada a essa perspectiva de poder ser uma pessoa trans? Ou isso veio com a maturidade, já na vida mais adulta? Isso era uma pauta que você tinha consciência da possibilidade? Ou não? Você só imaginava que tinha, entre aspas, algo diferente do que socialmente era padronizado? Nossa, essa é uma excelente pergunta. E eu fico muito feliz de poder revisitar isso, porque às vezes a gente não para pra olhar, né, sobre essas outras óticas, assim, a nossa história. Mas quando eu era criança, eu vislumbrava, assim, essa possibilidade, mas de uma outra forma. Eu achava que eu ia dormir um dia e acordar mulher no outro, sabe? Num Uhum. toque de mágica. Sim. Eu via filmes, assim, onde, não sei, um personagem que era masculino se tornava mulher e eu falava, meu Deus, eu quero que aconteça comigo, eu quero que venha, não sei, uma fada, sabe? Sim. E me transforme. Então, assim, eu sonhava, eu imaginava isso, mas parecia um sonho, assim, parecia uma coisa que você carrega em si, mas no fundo, você não acredita que vai acontecer, Sim. né? Você pode se Fantasiar, talvez. fantasiar, exato, com uma narrativa dessa, mas no fundo, você sabe que fadas não existem, Sim. né? Que não tem uma máquina onde você vai entrar de um lado e vai sair de outro jeito. E na adolescência isso tomou uma outra figura, né? Porque na adolescência eu passei a ter acesso à internet. Sim. Eu até tinha algum acesso antigamente, mas era muito precário, né? Uhum. Uma internet discada, não tinha acesso a vídeos, não tinha acesso a nada que não fosse ali à meia-noite, né? E que a Sim. gente tinha um desconto na linha Ah, essa telefônica. juventude não sabe o que é Não isso. sabe o que é esperar a meia-noite Não, pra, não sabem. pra se conectar e não deixar a linha ocupada de casa, né? Exatamente. Porque quando a gente entrava na internet, ocupava a linha telefônica, ninguém conseguia falar com a nossa família, achavam que alguém, não sei, que tinha acontecido alguma coisa, mas enfim. Quando eu entrei na adolescência,
eu comecei a pesquisar mais sobre isso. Mas uma questão na qual eu me esbarrei foi a falta de referências. Sim. Então eu me lembro quando eu buscava por pessoas, mulheres trans, eu tinha 2 resultados a princípio. Eu via mulheres se prostituindo enquanto trabalhadoras sexuais, Sim. né? Ou algo relacionado à criminalidade, à marginalidade. Então, travestis são presas por A, B ou C, tal situação, foram pra delegacia. Então, quando eu buscava, eu caía nisso, assim. Sim. E isso trazia mais uma camada de complexidade, assim, pra essa minha busca. Poxa, como que eu quero ser algo que todo mundo diz que é ruim, né? E eu vivia com essa contradição, assim, de, poxa, ir fazer um teste na internet pra saber qual que era o sexo do meu cérebro. Sim. Eu procurava, eu lembro que eu encontrei um teste que era universitário, científico, que era baseado num questionário que eu preenchia e falava, você é 70% mulher, Sim. sabe? Sim. E eu buscava esse diagnóstico em primeiro lugar e buscava referências. Mas eu não encontrei nenhuma dessas coisas. Eu não encontrei essa resposta desse jeito. Eu acho que só mais adiante, assim, quando eu fiz 22 anos, assim... Aliás, me lembro que uma coisa muito importante nessa minha jornada foi o seguinte. Depois do falecimento do meu pai, eu acho que eu senti menos o peso da expectativa, assim. Não digo que o falecimento dele foi uma coisa boa, porque eu sofri muito, era a pessoa que eu mais amava. Mas eu comecei a olhar mais pra mim, assim. Sim. O que eu queria e menos o que as pessoas esperavam de mim. E aí eu comecei a comprar algumas roupas que eu deixava escondidas em casa. E eu usava as roupas escondidas, sabe? Longe de outras pessoas. Pra mim era inconcebível que eu pudesse sair na rua da forma que eu realmente queria, assim. Pra mim era algo que eu deveria fazer escondida. Tanto é que minha mãe me falou isso uma vez quando eu era criança. Que minha mãe, ela falava, não, tudo bem. Você pode usar minhas roupas, minha maquiagem. Mas essa é uma coisa que talvez as pessoas não devessem saber. Essa é uma coisa que talvez você devesse guardar pra você mesma. Da porta pra dentro. Exato. E minha mãe não falou isso por mal, assim. Ela, no fundo, queria me proteger, né? Ela me apoiava de um lado, mas de outro ela também tinha essa preocupação de, nossa, o que vão falar de você na escola? Então eu cresci um pouco com esse sentimento, assim, de que tem algo diferente comigo, acontecendo comigo. Eu não sei como lidar com isso, mas eu devo guardar pra mim. Isso mudou quando eu tinha... Foi em 2014. Não lembro quantos anos eu tinha em 2014. Aliás, eu tinha 21, eu acho. Se eu nasci em 93, então eu tinha 21, 22. Sim. E eu conheci uma moça. Eu sempre namorei com mulheres. Eu conheci a Carol. E a gente namorou durante um tempo, assim. Foi um relacionamento bem legal, assim. Amei muito ela. E ela foi a primeira pessoa pra quem eu contei, assim, que eu tinha essa coisa do feminino. E eu contei pra ela como se fosse algo ruim. Sabe, quando você conta que você tem uma doença terminal, assim, Sim. olha, eu preciso te contar uma coisa. Eu vou viver só até, sabe? Eu contei nessa... Com essa carga emocional, assim. Exato. E eu me surpreendi porque a Carol virou pra mim e falou, nossa, isso é incrível. Nossa, que incrível. E eu falei, caramba, isso não deveria ser algo ruim. Isso é uma característica interessante, sabe? É diferente, é novo, Não que a pessoa trans seja novo, mas assim... Isso não é ruim. É simplesmente algo que você é. Exato, não é algo pra ser reprimido, é algo pra ser celebrado. Acho Sim. que teve essa mudança de consciência nesse momento. Então,
a Carol me apoiou, assim, de certa forma, só que o nosso relacionamento durou pouco a partir dali. Por outros motivos, a gente acabou seguindo outros caminhos. E eu me lembro que eu comecei a me relacionar com uma outra moça. Até então, assim, eu me apresentava, vivia publicamente como uma pessoa que era lida como um homem. Sim. E aí eu comecei a me relacionar com essa moça, a gente teve uma espécie de namoro, essa outra moça. E em determinado dia eu contei pra ela. Eu falei, olha, eu acho que eu sou uma mulher trans. Depois daquele dia ela foi embora e nunca mais voltou. Assim, isso trouxe uma outra camada de complexidade, assim, pra minha vida, né? Que eu pensei, poxa, não é algo tão simples assim, né? Não é algo tão simples assim para as pessoas entenderem. Gerou uma quebra de expectativa. Exato, exato. E aí eu, assim, devia ter uns 23, por aí, até que eu conheci a Simone, que é com quem eu vivo atualmente. E a Simone, ela, assim, a gente começou a namorar, né? E eu contei pra ela também. Falei, olha, eu tenho uma coisa pra te dizer, eu acho que eu sou uma mulher trans. E ela falou, não, vamos, eu vou te apoiar, sabe? Ela falou, poxa, se monta aí, vamos na padaria. E aí eu falei, nossa, mas isso é possível? Eu posso ir assim pra padaria? Ela falou, não, vamos lá, vamos ver o que acontece. E esse foi um dia bem marcante na minha vida, sabe? Acho que foi a primeira vez que eu saí na rua. Da forma como eu gostaria de sair. A gente foi na padaria, depois a gente foi no mercado. E eu fiquei, nossa, eu tô vendo o mundo de uma outra maneira e o mundo tá me vendo também de um outro jeito. Qual o sentimento? Poxa, foi um sentimento de... Por que eu não fiz isso antes, sabe? Mas um sentimento de descoberta, assim. Eu me lembro que... Da primeira vez que eu depilei minha perna, assim... Que eu parei e pensei, nossa, eu nunca tinha visto minha perna. Sabe, essas manchinhas, essas marcas de nascença. Eu nunca tinha visto isso. Tenho 20 e tantos anos. Isso estava encoberto por uma coisa que Sim. não faz mais parte de mim. Eu acho que esse sentimento também de sair, ir no mercado, ir na padaria, foi a mesma coisa, assim. De, nossa, agora eu tô vendo um outro eu que estava encoberto por uma outra coisa. Que eu nunca tive acesso, sabe? E isso foi, assim, uma mudança impressionante de perspectiva. Mas aí eu acabei... Assim, as pessoas sempre me perguntam, mas qual que é a melhor forma de transicionar? Você pegou e transicionou, assim, mostrou pra todo mundo quem você era. Nesse momento eu percebi, assim, que eu poderia ser quem eu era, mas eu faziei essa mudança. Eu fui transicionando aos poucos para grupos específicos. Sim. Tanto é que existe um conceito da tecnologia que é chamado de Canary Release. Na tradução seria lançamento canário. No lançamento, no desenvolvimento de software, é basicamente o seguinte. Você tem uma nova funcionalidade no seu aplicativo, por exemplo. Você não lança essa funcionalidade para todo mundo. Você lança para um pequeno conjunto de usuários, Sim. vê como eles reagem, transforma isso em melhorias, e aí você lança para uma outra porção, entende quais são os feedbacks, vai melhorando e vai lançando aos poucos. É lançamento canário porque eles fazem relação com aqueles canários que eram usados, acho que nas minas, antigamente, que eram mais sensíveis aos gases, coisas tóxicas que podiam ser emanadas de lá. E aí o canário, ele dava um sinal de que algo estava errado e algo tinha que ser consertado. Então, eu fiz exatamente a mesma coisa. Eu fui
meio que contando pra algumas pessoas, indo pra alguns eventos específicos, entendendo como eu me sentia, sabe? Entendendo como que eu queria me expressar ali também. Uhum. E isso tornou essa transição mais fácil. Mas uma coisa também que eu fiz, e recebi críticas por isso, é que assim, eu percebi depois da Carol que ser trans não era algo ruim. Sim. Era algo a ser celebrado, algo a ser vivido, explorado. E aí, a partir daí, eu comecei a contar pras pessoas. Às vezes eu nem contava, sabe? Porque só o fato de contar já é algo estranho. Porque Sim. uma pessoa, por exemplo, um homem hétero, ele não chega... Eu sei que a gente tá falando de coisas diferentes, né? Sim. Identidade de gênero e orientação sexual. Mas um homem hétero, ele não chega nos pais dele e fala, ó, pai, mãe, eu preciso contar uma coisa, eu sou hétero, sabe? Uhum. Por que que a gente, LGBT, tem que sair do armário? Né? Por que que a gente tem que contar pros outros? Olha, preciso te contar que eu sou lésbica. Olha, Sim. preciso te contar que eu sou gay. Preciso te contar que eu sou trans, né? Então eu assumi muito essa abordagem, assim, de virar pra algumas pessoas e falar, ó, meu Facebook agora é esse. Sem grandes explicações, Sim. sabe? De em Eu fiz o determinadas... mesmo movimento. então... Saindo do armário, não enquanto uma pessoa trans, porque sou uma pessoa cis, mas saindo do armário, também não tive essa necessidade de dizer, mãe, sou lésbica, fulana de tal, me relaciono com Uhum. mulheres. Acho que é um processo que precisa ser naturalizado. Uhum. Só que na nossa geração Aham. não era naturalizado. Hoje eu acho que acredito Aham. que é uma coisa muito mais natural com essa nova geração, mas na nossa geração, pelo menos um pouco atrás, não era um processo tão naturalizado. Né? E eu Te acho... cortei, desculpa. Não cortou. Você trouxe um ponto bem importante e eu acho fundamental que a gente dê enfoque nesse aspecto, assim, da nossa conversa, nesse ponto em específico. Uhum. Eu tava vendo um vídeo em uma outra rede social de vídeo, onde o perfil falava de vendas, técnicas de vendas. Ok. E aí, o rapaz, ele tava explicando que quando você vende um produto, por exemplo, essa xícara, Uhum. tem uma grandíssima diferença entre você virar pro seu cliente e falar, olha, cliente, essa xícara aqui, ó, ela custa R$200. Assim, ela tem esses desenhos, esse material, mas, ó, R$200. E você virar e falar, olha, ela tem isso, tem aquilo e é R$200. Sim. Sabe, uma Ela é oportunidade. exclusiva. Mas às vezes Que ela é da bicha. Exato. Exato. Tem uma diferença entre você falar, nossa, R$200 como se fosse uma coisa cara, ou Sim. R$200 como uma oportunidade, Sim. sabe? Nossa, R$200, sabe? Sim. Então eu acho que tem muito disso, assim, entre você virar e falar, então, eu preciso te contar uma coisa, assim, eu sou gay, eu sou lésbica. E uma diferença entre eu sou gay, Sim. cara. Eu sou eu, sabe? Sim. É isso. É um processo de autoaceitação que ele precisa ser naturalizado. Uhum. E que não é, e que aí te coloca nessa posição de comunicar. Aham. E essa posição que a heterocisnormatividade tenta nos colocar mesmo, mas que é um processo de autoconhecimento para chegar nesse ponto de conseguir falar o que é bom pro seu caso em específico, porque foi uma, entre aspas, saída do armário paulatina. Que te deu possibilidade de um autoconhecimento maior do que talvez para uma outra pessoa que fez essa virada rápida, né? Essa virada da noite pro dia, ou com um pouco mais de agilidade. Faz sentido? Faz muito sentido e eu acho que essa é uma dúvida de muitas pessoas que podem estar nos assistindo agora. Porque eu recebo esse tipo de mensagem no e-mail, na DM do meu WhatsApp, das pessoas falando, poxa, será que eu sou trans? Será que eu sou lésbica? Será que... E uma coisa que eu aprendi nessa jornada também é que é difícil você encontrar uma resposta para essas perguntas sem viver essa parte da sua identidade, sabe? Sem viver simplesmente a sua vida. Sim. Então, para muitas das perguntas que eu me fiz, de, nossa, será que eu queria mudar tal coisa no meu corpo?
de fazer, não sei, uma cirurgia estética, de viver isso, de viver aquilo. Eu nunca encontrei essas respostas simplesmente matutando elas na minha cabeça. Eu tive que testar, que experimentar. Sim. Inclusive é um conceito que eu aplico nos meus negócios Sim. mesmo, né? Você disse no início aqui do nosso podcast que eu tenho uma jornada empreendedora e realmente tenho. E eu percebi também que tanto nos negócios quanto na vida pessoal, tem coisa que a gente simplesmente não tem como adivinhar. A gente precisa botar em prática, a gente precisa botar pra rodar, pra entender como que a gente se sente, o que surge a partir dali e chegar a essas respostas, né? Sim. Sim, total. E aí, você saiu, entre aspas, do armário sem a necessidade de uma comunicação oficial e foi paulatinamente se posicionando socialmente como uma mulher trans. Mulher trans ou travesti, como que você se identifica? Eu me entendo como uma mulher trans, eu me apresento assim, até porque, no meu entender, trans é um termo guarda-chuva no qual se encaixam as identidades daquelas pessoas que não se identificam com o gênero designado elas no momento do nascimento. Então, eu entendo que travesti é uma pessoa que não se identifica com o gênero designado ela no momento do nascimento, da mesma forma que não binária, a não binariedade também estaria nesse guarda-chuva trans. Então, por esse motivo, eu me apresento sempre como mulher trans. Sim. Mas sem também deixar de lado a importância das identidades travestis, né? Das pessoas transvestigêneres, das pessoas não binárias. Eu acho que cada pessoa tem sua forma também de viver isso. Sim. E a minha é enquanto mulher trans. Perfeito, perfeito. E aí você se apresenta socialmente como uma mulher trans, socialmente, não só, identitariamente como uma mulher trans desde esse período. Sim, sim. Eu sempre me apresentei assim e também enquanto uma mulher trans e lésbica, Sim. né? Que é algo que tá sujeito a uma certa polêmica aí, né? Há pessoas que não compreendem essa possibilidade de existência. Sim. Até encontro uma certa resistência, assim, por parte do movimento lésbico, de aceitar identidades como a minha. Vejo muitas mulheres ainda questionando isso. Mas é fato que identidade de gênero e orientação sexual são coisas diferentes. Sim. E é perfeitamente possível, e eu digo também que é relativamente comum, vermos homens trans gays, mulheres trans lésbicas ou bissexuais. Sim. É muito comum isso. E a gente precisa aprender a conviver com as diferenças. E naturalizar, que é Exato. basicamente sobre isso, assim. Mas você já tinha saído da faculdade quando esse processo se sedimentou? Mais ou menos, mais ou menos. Eu me lembro que, assim, eu estudava Direito na PUC de São Paulo. E um dos lugares onde eu falei, nossa, eu vou como Gabriela, foram jogos universitários, jogos jurídicos. Sim. E eu me lembro de uma situação, assim, que eu fui de um jeito para os jogos universitários que eu fiquei com medo. Pelo menos naquela época, jogos universitários eram marcados por LGBTfobia, por Sim. machismo. E eu falei, nossa, será que vai funcionar? Será que eu vou sofrer muita violência, assim, se eu for num lugar assim? E aí eu fui com as minhas roupas na mala. E lá eu falei, nossa, acho que eu vou tentar ir nas festinhas, nos jogos, como Gabriela. E assim, foram surpresas boas e ruins. Eu me lembro de um amigo meu, um colega, que ele... Eu botei... Eu tinha uma peruca, uma lace, né? Aí eu botei, me maquiei, aí eu tava no meu carro e ele falou, nossa, tem alguém no seu carro. Ele... É aquele meu costume também de não avisar pras pessoas, né? Sim, sim. Simplesmente tava diferente no meu carro. E isso já gerou uma coisa assim de, meu Deus, o que tá acontecendo? E aí eu expliquei pra ele, né? Poxa, eu
sou assim. No Uhum. fundo, no fundo. Eu queria ir pras festas assim. E esse colega em específico ficou bem confuso, assim. Ele não quis andar comigo Sim, nesse evento, sabe? Foi uma surpresa negativa. sim, Assim, de alguém que, não sei, esperava um bom nível de consciência, crítica. Mas foi alguém que, no fundo, não me apoiou, sim, sabe? Tanto é que eu não. Era um grande amigo, mas paramos de ter contato, assim. Foi uma sim. pessoa que não digeriu muito bem Uhum. essa mudança. E isso foi surpreendente, assim, porque era uma pessoa que tinha um histórico, assim, de luta pelos direitos humanos, de consciência social. Alguém que eu esperava que ia me ver ali e ia falar, nossa, legal. Sim, Mas não, foi alguém que olhou e falou, meu Deus, beleza, mas fica longe de mim, sabe? E de outro lado, outras pessoas que estudavam comigo, que eram pessoas, assim, mais tradicionais sim. no seu pensamento, na sua postura, né? Que a gente sabe que direito é um contexto E muito na PUC, então? tradicional. Na PUC ainda muito elitizado, né? E assim, eu tinha um grupo ali de colegas de sala que eu falei, meu, se eles me verem, eles vão rir de mim, eles Sim. vão, sabe? E não. Quando eu cheguei numa festa assim, falaram, nossa, caramba, que legal, assim. E aí eu fui explicando, falei, não, meu nome é Gabriela. Uhum. A partir de agora me chama de Gabriela. E o pessoal falou, não, Gabi, pô, legal. E, sabe, um grupo de pessoas que, assim, de alguma forma eu não esperava muito delas, nesse sentido, né? Foram as pessoas que mais me apoiaram. Sim, De outro lado, as pessoas que eu mais esperava, assim, que eu julgava que elas tinham uma consciência maior sobre esse assunto, sim, foram as que menos me apoiaram. sim. E esse foi um aprendizado que eu carrego até pra hoje, assim, no meu trabalho com as empresas. Porque Uhum. muitos analistas de diversidade, diretores ou diretoras de RH me falam, poxa, aqui na empresa as pessoas são muito tradicionais, as pessoas não vão Sim, entender isso. Mas às vezes a gente se surpreende. Às vezes aquela pessoa que a gente olha assim e, pô, essa pessoa não vai entender. Às vezes a pessoa que mais apoia. Eu me lembro que eu estava fazendo uma palestra algum tempo atrás em uma fábrica. Aliás, Uhum. foram uma sequência de palestras. Uhum. E entrou um cara, assim, em uma das sessões, que ele era bem jovem. E olha só, um viés aqui geracional. Ele era bem jovem, tatuagens, alargador, tinha um estilo assim alternativo, Sim. sabe? E por um viés meu, eu passei a esperar um nível maior de compreensão e sensibilidade dele, Uhum. né? Percebendo ali que era uma pessoa que não estava dentro do padrão, que visualmente questionava vários padrões ali, né, Sim. estéticos. Eu pensei, poxa, eu vou falar sobre a questão LGBT, sobre a diversidade. Vai ser alguém que vai falar, poxa, legal, apoio. Mas não, foi o contrário. Eu esperava ali essa compreensão, mas essa pessoa se mostrou, assim, muitíssimo tradicional. Assim, pra você ter uma ideia, eu levantei durante esse workshop uma pergunta. Eu falei, olha, a maior parte da população brasileira é composta por mulheres, mais de 50%. Sim. E mais de 50% é negra. Sim. A maior parte do Brasil é mulher e negra. Mas quando a gente olha para posições de liderança, para posições de destaque nas empresas e na política, a gente não encontra essas mulheres negras. Sim. Por que vocês acham que isso acontece? E aí esse rapaz virou e falou: isso acontece porque elas não se esforçam. Sabe? E começou a defender esse tipo de coisa, assim, de que é mimimi, de que é vitimismo, de que as pessoas Que a vida é negras. meritocracia. Exato, que as pessoas negras, que as mulheres não estão ascendendo socialmente, não por preconceito ou outras barreiras, é porque elas não querem, porque elas querem vida fácil. Ele, assim, demonstrou posições bem complicadas e era alguém que, sabe, eu esperava algo diferente. E de outro lado, numa outra sessão, me lembro que antes de começar a falar, entrou um rapaz, assim, com uma cara de mal, sabe? Ele era fortão, assim, bombadão, com boné, aba reta, assim,
O uma cara estereótipo. quadrada, assim, eu falei... E tudo viés meu, assim. Tô Sim. falando isso e reconhecendo meus vieses. Sim. Que eu falei, poxa, o cara fortão, marombeiro, cara de mal, a barreta, assim, queixo quadrado. Eu falei, poxa, esse cara aqui eu vou falar alguma coisa, ele vai olhar com cara feia aqui, vai me destruir só no olhar dele, né? E não, sabe, não. Comecei a falar de vários assuntos, assim, de respeito à comunidade LGBT, de igualdade de gênero, de combate ao racismo. E o cara, assim, se emocionou, sabe? Uhum. Falou, caramba, Gabriela, tô tocado, assim, pelas suas falas. Quero usar as ferramentas que estão à minha disposição pra apoiar isso que você tá propondo aqui, sabe? Eu quero fazer parte dessa mudança. Que legal. Então, assim, esse é um assunto que a gente precisa falar, né? Desses vieses. Sim. E esses vieses, eles estão em todo mundo. Essa é uma coisa que eu digo sempre nas minhas palestras, nos meus workshops. Todo mundo tem vieses. Eu trabalho com diversidade e inclusão faz anos e anos. E olha só, eu tive vieses Sim. esperando coisas de algumas pessoas com base em atributos físicos, né? Então, todos os dias a gente precisa olhar para os nossos comportamentos, para as nossas atitudes e pensar, poxa, que tipo de viés isso tá me mostrando, Sim. né? Como que eu posso melhorar isso? Como que eu posso ouvir a outra pessoa com os ouvidos nus, Sim. né? É um exercício que a gente precisa fazer, que precisa ser diário. Total. Gabi, e assim, durante a sua trajetória, pelo que você está me relatando, teve várias quebras de paradigmas, né? De expectativas, na verdade. Tem momentos em que você acredita que você vai ser apoiada e não necessariamente acontece. Tem momentos que você acredita que você vai sofrer algum tipo de preconceito e a pessoa se mostra acolhedora. Assim. Acredito que dentro dessa jornada, enquanto uma pessoa trans, isso se potencializa, na verdade, dentro da jornada como LGBT, mas o seu recorte enquanto uma mulher trans lésbica, isso se potencializa por conta das nossas expectativas mesmo. Para Gabi, e não para Gabriela Augusto, que a perspectiva não é profissional. Para Gabi, como que você lida pessoalmente com essa montanha-russa de expectativas que são quebradas, tanto positivamente quanto negativamente? Acho que isso é um direcionamento para quem está nos assistindo, que passa por isso todos os dias, né? E que, às vezes, isso gera uma carga emocional tão grande, principalmente nesse momento que a gente vive, né? De mídias sociais potencializando acessos, né? Como que você lida pessoalmente? Poxa, é bem difícil, sabe? É bem difícil. Eu me considero uma mulher forte, mas eu posso citar aqui um exemplo de um dia na minha pele. Eu fui pra Salvador e eu fiz um workshop lá. No fim do workshop, eu me sentei pra almoçar com algumas pessoas que participaram da sessão. E aí eu tava numa mesa de mulheres e uma das mulheres foi se referir a mim e falou ele, não sei, se referiu a mim no masculino. E aí ela depois veio pedir desculpas, eu falei, não, tudo bem, acontece. E aí eu saí dali e fui passear por Salvador. Sim. Queria ir no Pelourinho. Antes de chegar no Pelourinho, eu parei numa farmácia. Fui comprar uma água, alguma coisa, que eu adoro água com gás. E aí, quando eu fui pagar, a atendente falou, amigo. Desculpa, amiga. Aí eu falei, não, tudo bem. Acontece. 2 no mesmo dia. E aí eu saí da farmácia e fui até o Pelourinho. E parei num restaurante que fica bem ali no miolo. Porque eu precisava fazer uma reunião online. Sim. E aí era um lugar que tava mais ou menos vazio, mais ou menos silencioso e que aparentemente tinha um Wi-Fi. Então eu cheguei lá, dei boa tarde e falei, olha, eu preciso fazer uma reunião, será que eu poderia usar o espaço de vocês? Né, consumo, logicamente, aqui, mas eu queria saber se vocês têm Wi-Fi e se isso é possível. Sim. E aí quem me atendeu virou pro lado e falou, olha, o rapaz aqui tá perguntando, se referindo a mim, o rapaz aqui tá perguntando se pode usar o Wi-Fi aqui, se pode usar o andar de cima.
3 no mesmo dia. Exato, e aí repetiu, assim, ele perguntando, ele pode fazer isso, ele pode ir ali, pode ir ali. E aí eu saí do restaurante bem chateada, sabe? Uhum. E aí eu comecei a olhar minhas redes sociais, assim, me lembro que eu tinha publicado um vídeo em uma rede social de vídeo laranjinha, tinha recebido 1.800 comentários nesse conteúdo, e a grande maioria dos comentários, assim, mais de 90%, eram comentários falando coisas horríveis de mim. Sim. Assim, a maioria deles falando, você nunca vai ser mulher, você é um homem de peruca, seu sovaco é preto, seu cabelo é ruim. Comentários racistas, assim, além de Sim. LGBTfóbicos, sabe? A sua voz é horrível, sabe? Aí eu saí dessa rede e eu entrei no Instagram. Aí eu tinha publicado um vídeo numa parceria com uma grande página, e aí uma moça comentou, nossa, que aflição te assistir. A voz que sai de você não parece que é de você. Parece que é de outra pessoa. Que dia, hein, Gabi? É. E aí eu sentei no... um monumento que tava no meio da praça, assim, e comecei a chorar. Aí eu fiquei chorando um tempo. Fiquei pensando o que eu podia fazer. Se eu deveria fazer uma cirurgia de voz com o Dr. Catani. Fiquei pensando, poxa, eu não aguento mais, sabe? Eu não aguento mais. E esse é um dia só. Sim. E esse dia nem terminou nessa história, porque eu fui me hospedar numa pousada e me trataram no masculino também nessa noite. A maior parte das pessoas com quem eu interagi me chamaram de rapaz, me chamaram de amigo, amigão, de senhor. Recebi comentários horríveis em todas as minhas redes sociais, sabe? De pessoas falando do meu cabelo, falando da minha voz, falando do meu corpo, falando de tudo. E imagina só você viver isso todos os dias. Sim. Sabe? Todos os dias você receber 500 comentários de pessoas falando mal de cada característica do seu corpo, do seu jeito, da sua voz. Uhum. Sabe? Isso é muito violento. Sim. Isso é muito violento. Eu acho, assim, eu cheguei à conclusão naquele dia que eu poderia fazer duas coisas. Que eu poderia me mudar ou tentar mudar o mundo. Uhum. E eu decidi seguir com a segunda opção, Sim. né? E esse é um trabalho que eu venho fazendo, Uhum. por meio da Transcendemos. Sim. Eu não posso me mudar pra me adequar a todas essas expectativas. Sim. Não, eu preciso ajudar as pessoas a mudar a consciência delas e a expectativa delas. Uhum. Né? Porque é muito cruel. Sim. Com a nossa comunidade LGBT, com uma comunidade de pessoas negras, pessoas com deficiência. A gente precisa viver num mundo onde essas diferenças não sejam reprimidas, sejam celebradas. Sim. Sim. Aproveitando que entramos em Transcendemos, né? De onde veio a virada de chave de uma formação super tradicional, né? Do qual eu também comungo, né? É verdade. Para um trabalho bem mais inclusivo, que a gente está falando de direitos humanos, que a gente está falando de mudança de sociedade. Como veio a virada de chave e o que você trouxe do direito para esse universo de diversidade e inclusão? Se é que trouxe. Uhum. Poxa, eu posso dizer que a minha formação em direito foi muito importante para que eu tenha construído o que eu construí até hoje. Uhum. Mas não pelas aulas de direito civil, direito comercial. Não por isso, mas talvez pela vivência universitária. Porque enquanto eu estava na PUC de São Paulo, eu fiz parte de um grupo chamado Construção Coletiva. Que era um grupo que foi até gestão do Centro Acadêmico 22 de Agosto, Uhum. que é uma instituição reconhecida pela sua atuação na ditadura militar, Sim. né? Pela sua atuação em prol dos direitos humanos. Sim. Então, na faculdade, eu aprendi muito e trabalhei muito em prol dos direitos humanos. Isso me fez reconhecer meu papel no mundo e o que precisa ser mudado também na nossa sociedade, com relação às pessoas negras, com relação às questões de gênero, de orientação sexual,
Então, isso me deu um subsídio, assim, pra começar com esse trabalho. Não foi minha primeira empresa. Assim, a primeira empresa que eu comecei foi uma escola de idiomas. Foi algo pequeno, assim, algo mais incipiente, mas também me ajudou nessa transição, assim, do direito para o empreendedorismo. Sim. Porque no direito acho que a gente desaprende a empreender, né? Total. É concurso público, né? Praticamente. E a gente tem uma outra perspectiva das coisas, né? Porque no direito, se a gente olha pro código de ética, a gente não pode nem fazer tanto marketing assim, né? A gente aprende a fazer, não sei, cartões com balancinha e coisas marrons. Total. Sabe? Umas coisas muito sóbrias, assim, umas móveis de madeira, cortinas escuras, sabe? Aquela coisa assim, meio... Não sei nem dar um nome pra essa estética, assim. A gente desaprende, assim, a gente adota uma perspectiva de longo prazo também, né? De, poxa, eu vou ser uma advogada de respeito se eu entrar num escritório de advocacia, dar meu sangue por 10, 15 anos pra virar sócia ou sócio. Essa perspectiva, né? Não é uma perspectiva de, não... Vou abrir o escritório, não. Tem uma necessidade na sociedade e eu vou resolver essa necessidade agora, assim. Não é esse pensamento. Então, foi um tempo, assim, pra mudar isso em mim, pra desenvolver essa sensibilidade estética que muitas pessoas do direito não têm. E foi uma coisa que tá muito associada à acessibilidade. De acessibilidade digital de pessoas com deficiência ou... Não, de acessibilidade de um mundo que é extremamente excludente. Exato. Para uma acessibilidade social mesmo. Sim. Linguagem, imagem, essa posição que a gente tradicionalmente tem de estar no pedestal e de que a sociedade nos deve reconhecimento só pelo fato da gente ter feito direito, né? Doutora Gabriela, doutora Bruna. Total. Sobre isso, né? Sem dúvida. E esse afastamento, nossa, é um ponto importantíssimo que a gente deveria abordar aqui. Porque hoje eu me orgulho, assim, por ser reconhecida como uma pessoa que explica coisas complexas de forma simples. Sim. Que é algo que é feito no Bicha também. Sim. Né? Essa é a ideia. Sem o juridiquês, sem aquela coisa de distanciamento de palavras difíceis, né? Não, poxa, você tem um direito? Como que você faz para acessar esse direito? Qual que é a maneira mais simples? Sim. Né? E no meu trabalho eu também tento fazer esse esforço de traduzir todas essas discussões que são nebulosas e, para você respeitar uma pessoa LGBT, segue o passo A, B e C. Sim. É simples. Exato. No final das contas, a gente tá falando de coisas simples, mas que por N motivos, por N interesses, são desvirtuadas e são, de alguma forma, distanciadas da população em geral. Sim, total. E aí, quais são os próximos passos da Gabi profissionalmente? Assim, o que você ainda não conquistou que você gostaria de... Porque a gente está falando de uma participação na ONU, de ser escolhida pela Forbes, de ganhar prêmios variados de grandes instituições. Então, é um currículo que... É um currículo de orgulho. Eu acredito que seja um currículo de orgulho, pelo menos vendo de fora, né? O que você ainda não conquistou e que está no seu radar e que, conhecendo um pouquinho que eu conheço, vai conquistar, gente. Não tenho dúvida nenhuma. Bom, eu quero escala. Muito bom. Escala. Assim, a gente já chegou em 350 grandes empresas por meio da Transcendemos, assim, de contratos fechados, assim, de clientes Transcendemos. Sim. 350 grandes empresas que empregam dezenas, centenas de milhares de pessoas. Assim, cada uma dessas empresas. Sim. Se somarem todas, assim, são milhões de pessoas que trabalham ali. Mas agora, indiretamente, são outras milhões de pessoas. Sim. No meu LinkedIn, eu alcanço em torno de 500 mil pessoas por semana.
Sim. Nas minhas redes sociais, assim, são milhões de pessoas que acessam também os conteúdos. Então, assim, eu impactei já muita gente, mas eu quero alcançar mais consistência, sabe? E um alcance ainda maior nisso. Eu quero que cada vez mais pessoas entendam que diversidade não é para ser reprimida. Sim. Diversidade é para ser celebrada. Que massa. Que massa. E do que você mais se orgulha? Bom, eu me orgulho dessas conquistas da Forbes, da Bloomberg, desses números que eu acabei de dizer, não como conquistas individuais, Sim. sabe? Mas como conquistas coletivas, assim, porque quando eu tava passando pelo meu processo de autoentendimento, de transição de gênero, eu não tinha referência, sabe? Eu pensava, poxa, como eu me sinto uma mulher, como que eu posso ser uma mulher trans se todo mundo tá falando que isso é ruim, né? Que isso tá ligado à marginalidade, que tá ligado ao trabalho sexual. Eu não poderia ser também uma mulher dos negócios, uma mulher trans, líder de um movimento empresarial? Sim. Eu senti muita falta disso. E eu me orgulho hoje, e a gente tá mudando esse cenário, sabe? De a gente ver pessoas como Erika Hilton, Sim. sabe? Liderando um movimento político importante. De a gente ver outras mulheres trans também, mulheres trans, homens trans, pessoas não binárias, pessoas LGBTs conquistando destaque na mídia, no marketing, em grandes empresas, na política, promovendo importantes mudanças sociais. Eu me orgulho de saber que hoje, cada vez mais, nós LGBTs, nós de grupos subrepresentados, temos em quem nos inspirar. Que massa. Que massa. E quem é a Gabi pelos olhos dela? Quem é a Gabi pelos olhos dela? Caramba, que pergunta, hein? Bom, eu acho que a Gabi é uma mulher forte, mas que também tem suas vulnerabilidades, sabe? Que ela também se machuca. E ela precisa olhar pra isso, assim. Da mesma forma que quem nos assiste também precisa cuidar da sua saúde mental, que precisa entender que a gente tem um papel, a gente tem uma responsabilidade em promover a mudança, mas essa mudança ela nos faz sozinha também, Sim. né? A gente precisa aprender a ajudar e ser ajudada também. Acho que a Gabi, ela tá aprendendo isso. Que massa. Você é escorpiana também? Não, eu nasci em 11 de março, é aquário? Ai, ajuda, gente. Temos que fazer os cálculos Não aí, sei. pessoal que tá nos assistindo. Aí, deixa aqui nos comentários o que é peixes. Peixes de profundidade. Peixes. Gabi, você sabe que chama pó de bicha por um motivo diferente. Me conta mais. Chama pó de bicha porque é pó de bicha. Que é purpurina. Purpurina. O lado pó de positivo. O lado positivo da vida. Eu sabe? achei que era pó de poder, assim, também. É, todo mundo acha, inclusive. Mas, para quebrar expectativas, é pó de bicha. Pó de que bicha. é a simbologia do suprassumo, sabe? Daquilo que é a cereja do bolo, assim. Pra Gabi, o que é pó de bicha? O que é dentro desse movimento que ela tá construindo a cereja do bolo? O suprassumo, aquilo que de melhor se tem. Poxa, sempre quando me chamam pra fazer palestras sobre a questão LGBT, surge no briefing uma coisa de, Gabriela, conta dos números da violência, sabe? De 90% das pessoas trans na prostituição, de gente, sabe, mal, assim. E eu sempre digo, poxa, ok, a gente não deve esquecer esses números, a gente precisa trabalhar eles, conscientizar a sociedade sobre isso. Sim. Mas a nossa vivência não é só coisas ruins, a gente precisa poder sonhar também, Sim. né? A gente precisa de purpurina, de glitter, de brilho, né? Do pó de bicha, né? A gente Total. precisa falar de coisas boas, a gente precisa se inspirar, a gente precisa trazer esse tom positivo pra nossa conversa. Eu acho que é
muito sobre isso, né? Sobre isso, sobre isso. E pra finalizar, que pena, porque já tá acabando, mas o tempo já tá acabando, mas a gente queria conversar o dia inteiro. A gente, no futuro, pode fazer outros episódios com outros enfoques, né? Com certeza. De tudo que você tá fazendo, de tudo que você planeja fazer, de tudo que você enxerga de possibilidades, assim. Pelo que você gostaria de ser lembrada? Qual legado que você quer deixar? Caramba, você tá fazendo perguntas complexas, né? Caramba, pelo que eu gostaria de ser lembrada? Eu gostaria de ser lembrada por alguém que não só reproduziu o que estava posto, sabe? Mas alguém que repensou essas engrenagens, assim. Alguém que fez diferente e que essa diferença servisse de fato às pessoas. Legal. Que ajudasse, impactasse positivamente a vida de muita gente. Eu acho que é por isso que eu gostaria de ser lembrado. Muito bom. Ah, que pena que acabou, gente. Gabi, quero te agradecer demais por ter topado. Por ter se aberto, né? Assim, falado de forma muito verdadeira sobre os seus atravessamentos, né? E a gente está aqui à disposição para poder... As portas estão sempre abertas para a gente poder construir algo junto, gerar essas transformações que tanto a Bicha quanto você, enquanto pessoa, enquanto empresa, deseja. Hoje o R tá bem agarrado, né? Empresa. Deseja fazer, né? E para vocês que estão em casa, se não conhecem o trabalho da Gabi, vamos lá, sigam as redes sociais, @transcendemos, @gabriela.aug. São e no todos LinkedIn, assim? Sim, no LinkedIn é Gabriela Augusto, no Instagram gabriela.aug, em outras redes sociais também gabriela.aug. Tem uma ou outra, assim, rede social menor, aquela laranjinha dos vídeos, é Gabriela Augusto, acho que vocês conseguem achar. E também podem seguir a Transcendemos, que é Transcendemos _ ou transcendemos.com.br, se você trabalhar numa empresa, entender que a nossa consultoria pode ajudar com palestras, com treinamentos, com consultoria estratégica de maneira geral, né? Porque a gente precisa entender onde essas empresas estão, para a partir daí definir onde elas podem ir e desenhar como que essas empresas podem ir também e se somarem a essa nossa busca por uma sociedade mais justa. Com certeza. E aquelas perguntas, perguntas não, aqueles pedidos já clássicos que todas as blogueiras fazem, que eu não posso quebrar o protocolo, né? YouTuber, influenciadora, Instagrammer, que é mesmo? Curte, compartilha, segue todo mundo, divulga, né? Pra gente trazer bastante representatividade positiva pra nossa comunidade. Ativa o sininho, segue lá a Bicha também. E é isso, um beijo pra vocês e até semana que vem. Tchauzinho.